Olá pessoal, tudo bem? Hoje de manhã eu tive um problema técnico e aí eu tô gravando essa aula para vocês, tá? Então vamos lá, primeiro ano. Depois da prova, vamos aqui dar início ao quarto bimestre. Vamos ao quarto bimestre, onde iremos falar sobre. Vamos continuar aquela matéria, né? Vamos começar com aquela matéria da função exponencial. Então, só recordar aqui, né? O que foi visto na função exponencial até agora? Na equação exponencial, a gente igualava as bases, e aqui não vai ser diferente, tá bom? Bom, antes de mais nada, vamos pegar aqui uma regrinha que vai fazer vocês entenderem o porquê de você inverter o sinal ou não. Vamos lá. E na equação exponencial, ele tem a ver com uma desigualdade. Tudo que vocês fizeram na equação vai ser utilizado aqui, tá legal? A única coisa é que vocês vão ter que seguir uma regrinha. Então vamos lá. Quando você tem uma função crescente, tá legal? Quando você faz o gráfico de uma função exponencial crescente, o que acontece aqui? Quando você pega valores de x diferentes, vamos pegar aqui um gráfico qualquer. Então imagine que eu tenho aqui o gráfico de uma função exponencial, tá? Faz mais ou menos ele, faz uma função crescente. Então, quando você observa aqui uma função crescente, imediatamente a gente percebe o seguinte: quando você pega valores diferentes de x, então você pega aqui um x1 e um x2. Aí, conforme você aumenta o x, você também aumenta o y, tá? Então aqui tem o eixo x e o eixo y. Então, quando você aumenta o valor de x, você também aumenta o valor de y. Não é assim que a gente aprendeu? Então, aqui é o x. Aqui é o valor de x. E aqui tem o y, tá? Então, quando você... Então, o y cruza aqui, né? Vamos colocar aqui mais ou menos. Só para vocês entenderem a ideia, tá? Não precisa ter aquela precisão gráfica aqui, ó. Aqui a ideia não é fazer gráfico, mas é você entender a regrinha que eu vou colocar agora para vocês. Então, numa função crescente, o que a gente pode entender aqui? Conforme você aumenta o valor de x, aumentando o valor de x, aumenta o valor de y. Então, o que acontece? Quando você pega uma correspondência como essa, então vamos chamar aqui dois valores, né? x1 e x2. Vamos supor que x1 seja maior que x2, tá certo? Então, o y1 vai ser maior que o y2. É simples assim, as coisas andam juntas, tá? Ou então, se você falar que é menor, aqui continua menor, tá? Isso acontece quando a função ela é crescente. E a função vai ser crescente quando você tiver aqui uma base maior do que 1. Se a base for maior que 1, a nossa função vai ser crescente. Então, guarda isso que nós vamos colocar como regra na hora de resolver as inequações. Ok? Bom, e quando a função é decrescente? Quando você tem uma função decrescente, vamos pegar um outro gráfico aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Quando você pegar uma função decrescente, vai acontecer exatamente o inverso, né? Vai acontecer o inverso. Conforme você aumenta o valor de x, né? O y diminui. Tá vendo? Ó? Conforme você aumenta o valor de x, o y vai diminuindo. Então, as coisas acontecem na ordem inversa. Então, isso aqui é a função crescente.
E o que eu vou colocar agora para vocês tem a ver com a função decrescente. Então, a função decrescente, ela vai ser o inverso. Então, se x1 for maior que o x2, o y1 vai ser menor que o y2. E vice-versa, tá? Se você colocar menor aqui, aqui vai ser maior. Então, eles vão ter sinais contrários. Então, isso sempre acontece quando você tem uma base entre 0 e 1, o que caracteriza uma função decrescente. Então, a função vai ser decrescente toda vez que você tiver uma base que está entre 0 e 1. Decrescente. Tá certo? O gráfico verde é uma função decrescente. E a função vai ser decrescente quando ela tiver uma base entre 0 e 1. Então, o que a gente precisa guardar aqui? A gente precisa guardar só isso. Quando a base é maior que 1, a função é crescente. E aqui você percebe que o sinal ele se mantém, né? Então, mantém a desigualdade. A desigualdade se mantém. Ou seja, se for menor, é menor. Se for maior, é maior. Tá? É isso que você precisa guardar. E quando você tiver uma situação onde a função é decrescente, inverte a desigualdade. Estão percebendo que aqui é menor, aqui ficou maior? Porque aumenta um, diminui o outro. Se você diminui esse, aumenta esse. É tudo inverso, tá? Então, nesse caso aqui, você inverte a desigualdade. Inverte a desigualdade, que é o sinal de maior a menor, tá? Então, resumidamente, é isso que vai acontecer quando tivermos a função exponencial. E essa regra é muito importante para que a gente possa trabalhar as inequações exponenciais. Eu estou só explicando o porquê da regra. Agora eu vou colocar aqui para vocês, né, na nossa aula aqui, que vai se iniciar no quarto bimestre. O quarto bimestre ele começa agora com esse assunto, tá? Que ele vai pegar um pouquinho do terceiro bimestre, né, da função exponencial. E depois, para terminar esse assunto, aí nós vamos começar oficialmente o quarto bimestre, que está no livro 4, que é logaritmo, tá? Então, vamos começar aqui com a nossa aula. Então, toda essa parte aqui já foi, né? Acabamos a prova. Vamos iniciar aqui um assunto novo. Então, vamos começar aqui com as inequações exponenciais. E já vou passar a regrinha para vocês. As equações exponenciais são equações, igualdade. Inequação é uma desigualdade. Tá legal? Então, vamos colocar aqui a regrinha. A regrinha é o seguinte. Quando você resolvia a equação exponencial, qual é a regrinha que você aprendeu? Você aprendeu isso aqui, ó. Vou colocar das equações, depois eu já passo para as inequações. Então, nós aprendemos que b elevado a x1, vou colocar aqui, né, x1, b elevado a x1, se b a x1 for igual a b elevado a x2, o que nós aprendemos nas equações? A gente aprendeu que a gente pode cortar as bases, não é isso? A gente cortava as bases e trabalhava com a igualdade dos expoentes. Então, x1 é igual a x2. Maravilha? Isso era da parte de equações. Só que nas inequações,
Não basta só você cortar as bases. Nas inequações, você tem que olhar as bases. Então, aqui eu vou trabalhar com dois casos. Então, o primeiro caso que eu vou trabalhar com vocês é quando você tiver aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. O primeiro caso. Quando a base for maior do que 1. Aí nós vamos ter essa regrinha aqui. Certo? Então, nesse caso, nesse primeiro caso, esquece a igualdade. Agora vamos trabalhar com desigualdade. Aqui tanto faz se é maior ou menor, tá? Tanto faz. Então, no primeiro caso, se a base for um número maior que 1, eu posso sim cortar as bases e falar que x1 é maior do que x2. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Ó, quando a função é crescente, tudo se mantém. A desigualdade, ela se mantém. Você não inverte. Se começou menor, termina menor. Se for maior, é maior. Se for menor igual, é menor igual. E assim por diante, tá? Pode ser maior igual, menor igual. Aquele sinal de igual não importa. Maravilha? Esse é o primeiro caso. Então, vocês estão vendo que na hora que eu cortei as bases, mantive a mesma desigualdade. Então, quer dizer que se aqui fosse menor, aqui também seria menor. E vice-versa. Tá bom? Então, é indiferente se aqui é menor ou maior. É só você pensar que vai manter. Se começa maior, a relação dos expoentes é a mesma. Maravilha? Segundo caso. Vamos para o segundo caso. O que é o segundo caso? É quando você tem uma base de uma função exponencial decrescente. Ou seja, quando a base ela estiver entre 0 e 1. E aí o que acontece? Vamos supor que você tenha partido daqui, ó. Eu vou copiar exatamente o que está aqui, ó. Tá? Então agora, o segundo caso, ele vai fazer com que haja uma inversão. Então, quando o número está entre 0 e 1, o que você vai fazer aqui? Você vai inverter. Então, vai ocorrer aqui uma inversão. Tá legal? Então, nós vamos fazer uma inversão. Então, se começa com maior, aqui você inverte. E coloca menor. E vice-versa. Se aqui for menor, aqui vai ser maior. Tá legal? Então, supondo que tenha começado com maior, então aqui inverte, fica menor. Perceberam a inversão? Então, a inversão, ela ocorre quando você faz o corte. Na hora que você faz o corte das bases, é nessa hora que você tem que decidir se você vai inverter ou não. Maravilha? Vamos então pegar exemplos, né, de como resolver isso. Bom, é um exemplo só. Eu vou resolver vários dentro desse exemplo aqui. Então, o exemplo, né, como sempre, é resolva em U igual a R, resolva nos reais as seguintes inequações. E aí vamos pegar vários exemplos. Item A, vamos pegar aqui um bem simples. Na prática, né? 2 elevado a 2x mais 1 maior do que 8. Como é que eu começo? A primeira coisa que eu faço, né, é sempre procurar deixar as duas na mesma base, né? Então, assim como eu fazia nas equações, aqui não vai ser diferente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou sempre procurar deixar na mesma base. Então, eu acho que dá para fazer aqui mesmo, né? 2 elevado a 2x, vou fazer embaixo.
2 elevado a 2x mais 1 maior que 8, eu vou colocar esse 8 aqui como sendo o quê? 2 ao cubo. Então, eu vou copiar isso aqui mantém, né? É que nem as equações, tá? Maior do que 8. O que é 8, pessoal? O 8, eu posso escrever na base 2? Posso. E é 2 ao cubo. Tá certo? Pronto. Igualei as bases. Agora vem a parte de você cortar as bases. Pela propriedade que eu tenho aqui em cima, se a base é um número maior do que 1, o que eu vou fazer? Se a base é um número maior que 1, eu vou manter. Se a base for um número entre 0 e 1, aí eu vou cortar no corte, né? É nessa parte do corte que você inverte. Ou não, tá? Então, a base lá é 2, tá certo? A base é 2, então ele é maior que 1. Então, você não inverte, fica como está. Era maior? Então, a relação dos expoentes, ou seja, o 2x mais 1, ele continua sendo maior que 3. Se for igualdade, é igualdade. Se for maior, é maior. Se for menor, é menor. E aqui nós vamos resolver a equação como a gente resolveria uma equação normal. 2x maior que 3 menos 1. Passa o 1 para cá subtraindo. E aqui vai dar 2. Portanto, nosso x vai ser o quê? Maior que 1. A gente não pode deixar a resposta assim, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Acho que não ia colocar embaixo, né? Então, a resposta desse exercício, x maior que 1. Só que eu não vou deixar a resposta assim, ó, x maior que 1. Sempre que você for responder, é para colocar o conjunto de solução. Então, conjunto de solução, você vai colocar assim, ó, x pertence aos reais, tal que. Então, você vai colocar aqui, tal que. O x é maior que 1. Certo? Ou você responde assim, ou você responde escrevendo da seguinte forma. Aqui, ó, na frente. Ou, tá? Você pode responder com colchete. A resposta com colchete, lembra, gente? X maior que 1, ele vai ser aberto no 1 e vai até o mais infinito. Estão lembrados disso? Porque ele vai infinitamente para a direita. Então, essas duas respostas, ambas estão corretas, tá? Maravilha? Item B. Mais de inequação exponencial. 7 elevado a x mais 2 menor ou igual a 1. Pessoal, a base aqui é 7, né? Só que o lado direito é 1. Nós sabemos que para alguma coisa ser 1, eu preciso tirar esse 1 aqui e colocar de uma forma que apareça a base que eu quero. A base desejada não é 1, é 7. Então, como é que eu faço para tirar aquele 7 ali? Eu tenho que fazer o quê aqui? Sempre usando essa propriedade aqui, né? Vamos usar essa tabela, gente. Vamos lá, potenciação e radiciação. Para isso aqui dar 1, eu tenho que colocar elevado a 0. Então, muitas vezes vai ser útil fazer o caminho de volta, né? Eu faço o caminho de volta para achar aquilo que eu quero.
E aquilo que eu quero não é 1, é alguma coisa elevado a zero. Então, no caso aqui, eu não vou deixar esse 1 aqui, né? O que eu vou fazer? Vamos fazer um próximo passo. Vamos copiar esse 7 elevado a x mais 2. Tudo que a gente fez nas equações, a gente faz aqui de novo, tá? Então, vai ficar menor ou igual a 7 elevado a zero. Porque qualquer número elevado a zero dá 1. Mas eu quero 7, né? Agora sim, agora você está com as bases iguais, então agora você pode resolver isso. Ainda estamos no primeiro caso, né? A base é 7. Então, como a base é 7, 7, já sabemos que 7 é maior que 1. Então, do jeito que está, fica. Então, você não inverte, você mantém a desigualdade. Essa é a única diferença entre as equações e as inequações. É que você tem esse a mais aqui. Então, a desigualdade, você corta o 7. Então, aquele x mais 2 vai continuar sendo menor ou igual a zero. Percebe? Cortei, cortei. X mais 2 é menor ou igual a zero. Professor, tem diferença quando tem esse igual aqui? Não, a regra não muda, tá? Com igual a sem igual, ele vai manter do mesmo jeito. E aí você vai resolver isso aqui e vai achar que x é menor ou igual a menos 2. Agora vamos colocar o conjunto solução, né? Conjunto solução, nunca esquecer o conjunto solução. X pertence aos reais, tá o quê? O meu x agora, ele vai ser o quê? Menor ou igual a menos 2. É só copiar isso aqui, né? Então, x é menor ou igual a menos 2. Respondendo com colchete, como é que fica a nossa solução? O conjunto solução, com colchete, olha só, ele é menor que menos 2. Ele está indo para a esquerda, infinitamente. Esquerda, infinitamente, é o menos infinito. Ele vai do menos infinito e vai até o menos 2 fechado. Por que é fechado? Porque tem um igual aqui. Então, essa seria uma resposta alternativa usando o colchete. Maravilha? Vamos a outros exemplos. Vamos lá, item C. Vamos ver se muda alguma coisa, né? Agora esse aqui. O que é que nós estamos percebendo aqui nesse exercício? Agora nós temos o quê? Uma base menor do que 1. Ele é positivo, né? Só que a base é menor que 1. Então, nós estamos nesse caso aqui, ó. Estamos no segundo caso. Então, o que o segundo caso fala? Que quando você perceber que a base é um número menor do que 1, ele tá entre 0 e 1, né? Na hora que você fizer o corte, vai cortar as bases e vai acontecer isso, né? Vai inverter. Se começou maior, termina menor. Se começar menor, vai terminar maior. Inverte. Simplesmente isso. Não tem segredo. Tá? Que parece, né? Então, nesse caso aqui, temos uma base que está entre 0 e 1. Então, nesse caso aqui,
inverte. Então, você vai inverter o sinal. Então, você já pode cortar as bases, porque as bases já são iguais. E aí, nessa igualdade aqui, você já vai cortar, já elimina as bases, né? E vamos relacionar o expoente. Então, o 3x mais 4, que seria maior ou igual, não vai ser maior ou igual, vai ser menor ou igual a menos x mais 2. Entenderam o que eu fiz aqui, ó? Aqui era maior ou igual, aqui ficou menor ou igual. Porque a base é 0,78, que está entre esses dois valores, está entre 0 e 1. Então, aqui você inverte. Tá legal? A inversão ocorre entre os expoentes, depois do corte. E aqui é só resolver uma equação normal. Passa tudo que tem x para a esquerda, 3x mais x, menor ou igual. Deixa eu colocar de novo aqui, menor ou igual, né? Menor ou igual a 2 menos 4, né? Certo? Estou passando tudo que é número para o lado direito e a letra na esquerda. Então, aqui, o que eu vou ter? 4x menor ou igual a menos 2. Ok? Será que cabe aqui? O que vai ser o x? X, então, vai ser menor ou igual a uma fração. Vai dar menos 2 sobre 4. Posso colocar direto? Ó, vou colocar menos meio, tá? Aqui vou colocar... Oh, por pouco, hein? Menos... Eu vou fazer embaixo. Por um negocinho não deu. Vamos fazer dois passos, então. Vai ficar, então... Ó, x vai ser menor ou igual a menos... Vai ficar menos 2 quartos. Simplificando, né? Vai ficar x menor ou igual a menos meio. Tem que simplificar, tá, pessoal? Simplifica até o final. Tá legal? E não esquece, né? Conjunto, solução. Por que aqui você tem que colocar x pertence aos reais? E nas equações não precisava? Tem diferença? Toda, né? É assim, ó. Muito fácil entender. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Quando você fala que o x é maior do que 1, é diferente de você falar que o x é igual a 1. Quando você fala que o x é igual a 1, é um valor só. Ó, se você colocar aqui x igual a 1, é só o 1. Quando você fala que o x é maior que 1, você tem uma infinidade de números maiores do que 1. Pode ser 2, 1,5, 1,01. Então, são infinitos valores. Dentro de qual universo? Dos reais. Então, você tem que descrever quem é esse infinito. O infinito desse conjunto é diferente do infinito desse. Então, você tem uma infinidade de números, é uma classe de números, né? Você tem que descrever. Quando é um valor só, acabou. Tá? Agora, quando você tem um intervalo de valores, você tem que descrever quem são esses valores. Simples assim. Tá certo? Então, aqui é obrigatório. Nas equações não, mas nas inequações, eu sou obrigado a colocar o x pertence aos reais, para dizer que é o maior conjunto possível, e que também é representado na reta real. Ou assim também com colchete. Tá certo? Então, não esquecer disso. Vamos aqui, então, responder o nosso conjunto solução, para finalizar esse caso. Então, como é que fica o nosso conjunto solução? Aqui vai ficar x, eu vou colocar assim, tá deitado, ó, menor ou igual a menos meio, tá? Pode ser? Ou com colchete, né? Vamos colocar aqui o conjunto solução. Conjunto solução com colchete é menor que menos meio, vai para o menos infinito de novo, né? Então, vai do menos infinito até o menos meio. Fechado. Então, a boquinha virada para ele.
Quando tem o igual, ele é fechado. A boca do monstrinho, lembra quando é cheio? Ele fica de frente. Quando é vazio, ele dá as costas. Maravilha? Bom, vamos continuar aqui. Estamos agora no item C. Pegar mais um exemplo do que pode acontecer. O importante aqui é vocês entenderem a regra, né? Olha só, hein? Só mais esse exemplo aqui, aí a gente pega exercícios do livro. Aqui já está exponencial. Colocar o parênteses aqui dentro. E olha só o que eu vou fazer, ó. Olha só quem vai ser a base, hein? Eu vou colocar aqui 3.14 dividido por π. Todo mundo sabe quanto que vale o π, né? Aqui eu vou colocar o mesmo caso aqui. Eu vou colocar maior que o. Vamos lá, gente. Olha só. Professor, que base que é essa, hein? Essa base aqui não dá 1. Dá quase 1, né? A pergunta que eu faço aqui é o seguinte. Essa base é 3.14 dividido por π. Gente, se o π fosse realmente 3.14, isso aqui daria 1, né? Mas não. O π, ele é um pouco mais do que 3.14. Só para vocês terem uma ideia, o nosso número π, ele é 3.14 mais alguma coisa, tá? Vamos colocar aqui 3.14 e arredondar para 16 aqui, certo? Vamos colocar 3.14 16. Então, você está dividindo 3.14 por 3.14 e alguma coisa próximo de 16. Essa divisão me dá uma base menor que 1, correto? Não precisa nem fazer essa conta, é só para vocês verem. Mas ele não é 1. Ele é um pouquinho menor que 1, mas ele é menor que 1. Então, a gente já sabe que essa base é menor que 1. Tá legal? Bom, mas não tá, a igualdade ainda não pode ser feita. Eu preciso pegar isso aqui, copiar aqui, e trocar esse 1 por quem mesmo? Ó, da mesma forma que eu fiz no exercício anterior. Não esse outro aqui, ó. Tá vendo? Quando aqui é 1, o que você precisa fazer? Você precisa colocar na base que você quer. No caso aqui, a base era 7. Então, bastava você colocar 7 elevado a 0. Tá ok? 7 elevado a 0. Bom, aqui a base é diferente. A nossa base é essa coisa monstruosa. E eu quero que isso aqui fique, não na base 1, eu quero que isso aqui fique na base que está aqui. Só que aí vai ficar o quê? Elevado a 0, né? Correto? Não importa quem seja a base. Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Então, eu estou trocando esse 1 pelo 3.14 dividido por π, que é uma base. Aí as bases ficam iguais. Então, o único jeito de você tirar esse 1 é você fazer ele ficar elevado a 0. Bom, agora vem a seguinte pergunta. As bases são iguais? Sim. Posso cortar? Posso. Só que na hora que você for fazer o corte,
Qual é o cuidado que eu vou ter que ter? Propriedade. Quando a base está entre 0 e 1, a gente inverte a desigualdade. Que eu expliquei aqui no começo também, né? Ó. Olha só. Você tem aqui, ó. A base está entre 0 e 1. Vou cortar as bases? Então, a relação entre os expoentes ela vai ser invertida. Então, se era menor, passa a ser maior e vice-versa. Tá ok? Então, começou maior. Então, a relação entre os expoentes, que é o x² menos 2x, ao invés de ser maior do que zero, ela vai ser menor. Se fosse maior ou igual, aqui seria menor ou igual. Tá legal? E, professor, e agora? E agora é que nós caímos numa equação exponencial, né? Desculpa. De uma inequação exponencial, caímos numa inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve mesmo uma inequação do segundo grau? Aí volta no primeiro bimestre, ou segundo, não, no segundo bimestre. Então, quando você cai numa inequação do segundo grau, você tem que igualar isso aqui a zero e fazer a parábola. Você pode fazer isso aqui por Bhaskara ou pode fazer por um método que eu acho melhor, que é você transformar isso aqui numa equação produto. Coloca o x em evidência. Aí você vai achar dois valores. Um deles, que eu vou chamar de x1, é igual a zero. O outro, você passa o menos 2 para o outro lado, você vai achar um x2, que vai ser 2. Com Bhaskara ou sem Bhaskara, você automaticamente vai achar esses dois valores. Não tem erro. Tá? Pela fatoração ou pelo Bhaskara, você vai achar esses dois valores. Lembra que na inequação você tinha que fazer o gráfico? Pois bem, isso aqui é uma parábola. Essa parábola tem boca para cima. E ela corta nesses dois pontos. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou apagar isso, né? Vamos fazer aqui a nossa parábola. Só no eixo X. Então, a parábola que nós vamos fazer no eixo X, ela corta em dois pontos, que é o 0 e o 2. Então, vamos agora fazer a parábola de boca para cima. A parábola volta, né, pessoal? Né? Esse assunto aqui é um assunto que vira e mexe e volta, tá? Não tem como escapar da função quadrática. Então, vamos fazer aqui a parábola, né? De boca para cima. A parábola tem boca para cima. E corta, né? Ela corta o eixo X nesses dois pontos, né? No 0 e no 2. Tem boca para cima porque o A é positivo, certo? Então, aqui eu vou colocar o 0 e aqui eu vou colocar o 2. Trazer ele mais perto, né? Aqui tá bom? Mais ou menos? Não. Vai ficar pertinho. Esse aqui e esse mais para cá. O que eu preciso lembrar ainda? Do sinal da função. Então, nós temos que lembrar o seguinte. Fazer um tracinho, né? A função é positiva à esquerda do 2. À esquerda do 2, a função é positiva. Fazer assim, né? Ó, o sinal positivo está aqui, né? Eu vou copiar ele e vou transportar para cá, ó. Então, à esquerda do 0. Fazer outro. À esquerda do 0 é positivo. E à direita do 2 também ele é positivo. Tá certo? Entre 0 e 2, ele é negativo. Então, aqui recebe o sinal de menos.
Tudo bem? Quando a parábola tem boca para baixo, a situação é invertida. Muito bem, aí tem que lembrar de outras coisas. Bolinha cheia ou vazia? Não tem nada aqui, mas a bolinha vazia. Quando for igual, aí a bolinha cheia. Lembra disso? Se tiver o tracinho de igual, é cheia. Sem o tracinho, a bolinha vazia. Então, nós vamos colocar aqui bolinha vazia no 0 e no 2. Tentar fazer uma bolinha vazia aqui, né? No 0 e no 2. Bolinha vazia. Bolinha vazia no 0 e no 2. Aonde ele quer que você assinala? Ele quer a parte positiva ou a parte negativa? Ele quer a parte negativa. Ele quer a parte menor que 0. Tá vendo? Tem que lembrar de função quadrática. Então, o meu intervalo é justamente a parte negativa. A parte negativa é essa parte que vai estar de verde aqui para você ver de novo. Ele vai estar entre 0 e 2. Ele vai estar nesse pedaço aqui, ó. Vamos copiar, né, esse intervalo? Vamos passar para lá. Então, essa é a resposta do exercício. A solução dessa equação é a solução da equação exponencial. Maravilha? Deixa eu só diminuir um pouquinho e colocar a resposta do exercício. Então, com base nisso, nós vamos dar a resposta final do exercício. Qual vai ser a resposta do exercício? Vamos colocar o conjunto solução. Então, conjunto solução, respondendo das duas maneiras, né? X pertence aos reais. Tá o quê? O meu x está entre 0 e 2. Então, o x está entre 0 e 2. O x fica no meio. Certo? Sem o igual. Ou, se responder com colchete, o que aqui nesse caso é melhor, né? Qual vai ser a solução? Aberto no 0 e aberto no 2. Certo? Essa, então, é a resposta do item D. Então, pode acontecer, sim, de você cair numa sentença do segundo grau. Maravilha, pessoal. Então, vamos agora a tarefa de vocês. Então, façam a tarefa dos seguintes exercícios que eu vou corrigir na próxima aula. É do LIP 3 ainda, tá? Estamos no LIP 3. Vejamos os exercícios que vocês vão fazer na tarefa. Então, vocês vão ter aqui na página, a partir da página 65, teremos aqui alguns exercícios que poderão ser feitos, tá? Vocês podem fazer os exercícios da página 65, depois, aqui, 66, deixa eu ver se tem exercício bom. Ah, pode ser da página 66. Ó, da página 66, vocês podem fazer todos eles. Menos o 2, tá? Então, página 66, exercícios 1 e 3. Tá legal? E assim finalizamos a nossa aula. Até a próxima.